Boa tarde. Tô devendo para vocês aí de falar da limpeza do fígado, né? Mas como eu acabei não fazendo, eu acabei não falando. Mas eu vou deixar aqui um videozinho simples falando sobre ele, né? E vou deixar alguns links do YouTube, que eu sigo uma menina chamada Nathalie, e ela é quem é a responsável pelo meu conhecimento disso. E já faz 2 anos que eu faço limpeza de fígado. E desde o ano passado, final do ano passado, depois da minha cirurgia de seios, eu acabei não fazendo. Então tá indo aí no a partir de setembro já tá fazendo 1 ano que eu não faço. Então não dá para chegar a esperar 1 ano, tem que fazer já. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou explicar meio que por cima, porque isso não é uma técnica para ser feita por qualquer pessoa em qualquer momento da vida. A gente tem que estar meio preparado. O fígado é um órgão que filtra, né? Ele filtra o sangue, ele metaboliza os nossos hormônios, ele que metaboliza alguns nutrientes. Então, assim, o fígado é um órgão muito importante do nosso corpo. Ele não pode ser tratado com menosprezo, né? Na medicina chinesa, ele que trabalha com a nossa raiva. Então, mediante a isso, a gente sabe que toda vez que a gente passa raiva, quem guarda esse sentimento é o fígado. Então, muita gente que tem enxaqueca e tem dor de cabeça não sabe que foi causada pelo fígado. A gente sempre imagina que é o fator alimentação. Ah, comi alguma coisa gordurosa, atacou meu fígado. Sim, alguma coisa gordurosa pode atacar o seu fígado, mas normalmente tem o fator emocional junto que a gente não sabe. E a maioria das pessoas vai dizer assim: ah, mas eu não sou uma pessoa que sinto raiva. Mas, gente, dependendo da pessoa, para mim, raiva pode ser uma raiva de estremecer o mundo. Para o outro, pode ser simplesmente ter sido contrariado, fechado no trânsito, escutou um não. Então, para cada um de nós funciona diferente. Como nós somos seres humanos, nós não somos uma caixinha de leite, né? Impactada. Então, para cada um funciona diferente as coisas. Na limpeza de fígado consiste basicamente no quê? O, é, no fígado existem, né, como eu disse, ele tem várias funções que trabalham com os hormônios e ele está diretamente ligado à nossa vesícula. Então, o fígado e a vesícula, eles costumam, quando a gente come condimentos, e agora vamos falar da parte física mesmo, quando ele filtra o nosso sangue, todas as sujeirinhas que ele acha vai ficar depositado ali. Algumas coisas ele consegue eliminar, outras não, que é o que vai formar algumas pedras. As pessoas costumam saber mais das pedras de vesícula do que as que estão no fígado, mas ele também produz algumas coisas que formam esses cálculos. A pedra de vesícula chega a ser esverdeada, tem até um cheiro forte. O mal-estar do fígado normalmente está relacionado a bile. Quem já bebeu demais algum dia vai lembrar disso, né? Quando a gente passa mal, que vomita tanto que chega a vomitar um negócio amarelo, a boca fica amarga, o cheiro é forte. Isso é característica que o fígado transpassou todas as suas necessidades e não tá dando conta de filtrar aquela sujeira que a gente pôs dentro do corpo e ele tá arrumando, o corpo tá arrumando um outro jeito de te auto-limpar, já que o fígado não tá dando conta de filtrar. E aí, como é que a gente faz essa limpeza? Tem várias indicações mesmo, para vários tipos de doença, para várias alterações da saúde do corpo, que eu não vou falar aqui, porque, na verdade, isso quem tem que dizer para você é ser um médico. Você tem que fazer um exame para ver como que está o seu fígado. Nós que trabalhamos com técnicas naturais, a gente sabe que tem alguns outros fatores. Às vezes a gente fala da energia do fígado. O fígado está em baixa, o fígado está em alta. Nós estamos falando da energia do fígado, não do fígado físico, que é o que a gente vai começar a falar agora. Então, para mim limpar fisicamente, já que eu já expliquei um pouquinho do que acontece emocionalmente, fisicamente, o que acontece no nosso fígado? Então, quando a gente resolve fazer a limpeza de fígado, para limpar o nosso fígado, uma dos ácidos mais comuns que a gente tem é o da maçã. A maçã tem um ácido málico, tem um ácido cítrico e tem um ácido lático, se eu não me engano. Esse ácido, ele deixa essas toxinas do fígado, essas pedrinhas da vesícula, mais maleáveis para que ela possa passar. Então,
A técnica consiste em, durante 7 dias, a gente evitar ao máximo possível carnes vermelhas ou comidas pesadas, tudo que tem gordura, oleaginógenas, castanhas do Pará, castanhas de caju, castanhas em gerais, comidas com excesso de óleo, azeite, carnes, para dar uma aliviada no trabalho do seu fígado. Então, não vai entrar, pelo menos fisicamente, nada que continue a contaminar o fígado. Emocionalmente, você vai tentar não passar raiva, ou quando você perceber que você está indo para esse caminho, você para, medita, respira e tenta não permitir que isso aconteça, porque a raiva nesse momento não nos ajuda. E eu vou falar em outro vídeo que ela é necessária, mas aqui não. E aí você vai tomar todos os dias, depois das 21 horas, 22 horas, suco de maçã. 1 ou 2 litros de suco de maçã. Última coisa que você vai comer e que você vai tomar para que o seu fígado use esse ácido que está contido na maçã para fazer essa autolimpagem e ir deixando essas toxinas mais maleáveis para que ela possa sair do corpo. Você vai fazer isso por 7 dias, por 6. No 6º dia, você vai acordar e tomar um café normal, deve almoçar uma comida mais leve e a partir do horário de almoço você entra em jejum. Você vai ficar em jejum até 6 horas da tarde e aí você começa a tomar sal amargo. Tem uma quantidade certa. Você vai tomar sal amargo 6 da noite, 8 da noite, para que o seu intestino, se ainda tiver algum resíduo, fique limpo. Porque as pedras vão ser liberadas e vão descer pelos canaizinhos até o seu intestino. Só que se o intestino estiver sujo, essa condição do fígado, vou chamar de contaminação, essa contaminação pode retornar para o seu organismo. Então, o intestino tem que estar limpo para que você ainda faça uma limpeza de intestino no final. Então, olha como o negócio é bem sério. Às 10 horas da noite, você vai tomar um composto, uma mistura de azeite com suco de laranja, porque daí durante 6 dias você veio amolecendo as pedras e as toxinas, as pedras normalmente de vesícula, mas também tem em menor quantidade no seu fígado, as toxinas mesmos do fígado, e ele tem que ser liberado. Vai para onde? Para o seu intestino. Então, 10 horas da noite você vai tomar de novo, meia-noite você vai tomar mais a última dose de sal amargo. Se ainda tiver alguma coisa no seu intestino, tem que sair. Você vai deitar em posição fetal para o seu lado esquerdo, vai ficar nessa posição. Algumas pessoas já no tomar o azeite com suco de laranja passa mal, já tem ânsia. Então, você deve ficar com o queixo paralelo ao seu peito e ficar imóvel. A literatura diz que isso é uma dor cirúrgica. Na primeira vez, eu achei isso um exagero quando eu li. Falei, nossa, mas ela tá tomando só sal amargo, azeite com suco de laranja, como que vai dar uma dor cirúrgica? Enfim, aí vamos continuar o que manda o protocolo. Você não toma nada da meia-noite às 6 da manhã. Às 6 da manhã você vai tomar mais uma vez sal amargo. Às 8 da manhã, mais uma vez sal amargo. E aí você vai fazer uma duchinha anal. Para quem não conhece isso, mulheres usam muito, usavam mais antigamente para fazer uma limpeza de vagina e colo de útero. Existe uma bombinha, parece uma pera com um caninho, onde você pode ejetar dentro da vagina líquidos para que faça uma limpeza. Isso com orientação de ginecologista, tudo é uma prática mais antiga, mas era usual e dava bem certo, não é nada... Você vai usar essa mesma técnica para limpar a última parte do seu intestino. Como você veio tomando sal amargo, você veio provocando a soltura do intestino. Então, acredita-se que nesse horário da manhã, você não tenha mais nada no seu intestino, a não ser as pedras que devem ter descido e ter ido para o seu intestino.
Então, com a duchinha anal, as pedrinhas terminam de sair. Então, eles até falam para você ou usar um baldinho, aqueles potinhos de fazer exame de fezes, tal, para que você possa ver as pedras. Às vezes o vaso sanitário da pessoa não é claro, você não vai ver, porque elas são esverdeadas. E aí, saindo as pedras, você já vai sentir uma diferença de corpo, você se mantém naquele dia calmo e tranquilo e vai ter uma alimentação o mais natural possível, sem integrais. Por que sem integrais? Porque o seu corpo tá tão limpo, mas tão limpo, que para ele digerir algo integral é pesado, é difícil. Então, você procura não fazer essa limpeza, essa pós-limpeza, uma comida pesada. Então, você vai tomar um suco, uma vitamina que não tenha muita gordura, que seja mais suave, e vai esperar te dar fome para você comer. A literatura diz que sua mente fica muito clara, chega a mudar a cor dos seus olhos, e para meditar é surreal. Então, eu vou te contar a minha experiência sobre isso. É muito difícil. É muito mais difícil do que parece. Durante a semana, você tomar suco de maçã para dormir e evitar algum tipo de comida é fácil. Eu não fumo, bebo socialmente, gosto de vinho hoje, mas não vou tomar, óbvio, porque né, não é uma dependência, então durante a semana você não toma. Entrar em jejum por 12 horas não é nada trágico, mas quando eu fiz a primeira vez, eu não tinha o hábito de jejuar, então isso já me preocupou muito. Eu vou falar da primeira vez porque depois são mais fáceis. As outras vezes são mais fáceis. Logo após você fazer o jejum, que já me preocupava, eu fiz a ingestão do sal amargo às 6 da tarde e às 8 da noite. E aí o bicho começou a pegar, porque a minha mente estava me traindo. Eu já achava que eu estava com fome, eu já achava que eu estava com fraqueza, mas eu estava querendo fazer a limpeza, então eu ia fazer de qualquer jeito. Então, 8 horas da noite eu meditei por uns 45, 50 minutos. E vou te dizer que foi uma das coisas que mais me ajudou, porque senão teria sido pior. 10 horas da noite eu tomei a mistura de azeite com suco de laranja e deitei. O alto do fígado dentro da medicina chinesa, ele começa realmente, ele termina o seu processo, na verdade, de limpeza 3 horas da manhã, que a gente fala que é o ponto alto do fígado. Gente, eu vou te falar uma coisa. Eu não tinha posição para deitar. Eu não conseguia ficar deitada, eu não conseguia ficar sentada, eu não conseguia ficar em pé. Eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, se eu me desesperava. Além da dor de barriga, porque o sal amargo libera todo o seu intestino. Eu não sabia se eu corria para ir no banheiro, se eu ficava deitada, se eu tomava água, eu achava que eu ia vomitar. E é uma sensação. E eu pensava assim: agora essas pedras devem ter saído, devem ter parado em algum cantinho minúsculo. E eu vou ter que ir pro hospital e eu vou falar o que pro médico? Vou chegar lá e falar pro médico, então eu resolvi fazer uma limpeza de fígado por conta própria e entalou uma pedra da minha vesícula e agora vou ter que ir pra uma cirurgia, porque, né, do dor que eu tô sentindo, isso aqui deve estar rasgando tudo por dentro. O médico vai olhar pra minha cara e falar, e aí, ô natureba de merda? Se fudeu, e agora? E aí entrei em pânico, falei, nossa senhora, o que eu fui fazer? Eu devia ter estudado mais, eu devia ter lido mais, e aquela dor, eu já não sabia mais rezar, porque o que eu tinha rezado não tinha funcionado, eu já tinha meditado, eu já tinha feito mantra, eu já tinha ajoelhado, eu já tinha pedido para Nossa Senhora Aparecida, e acho que de tanto nervoso eu fui dormir lá pelas 6 horas da manhã. Óbvio que eu não tomei o sal amargo das 6, eu não tive coragem. Eu tomei o das 8, porque eu já estava melhor. Eu cheguei a vomitar, passei muito mal. Então, eu sabia que aquilo estava arregaçando por dentro. E quando eu fiz a limpeza anal, eu pus 6 pedras. Mais ou menos deste tamanho. 4 grandes assim, 3 pequenas e uma poeirinha. Um cheiro insuportavelmente fedido. As pedras bem feias. E vou te falar. Depois disso, realmente, parece que você entra num estado de meditação, de congelamento de mente. Você é completamente outra pessoa. Seus olhos mudam de cor.
O seu corpo parece estar num estado de limpeza máxima. Dá a impressão que você tomou 1 litro de Limpol. Parece que você tomou um detergente que veio limpando da sua cabeça até o seu dedão do pé. Parece que seus poros estão mais limpos, seu cabelo está mais limpo. Mas o que eu vou dizer para você? Isso não é para qualquer pessoa. Se você não estiver preparado mentalmente, isso não vai dar certo. Uma amiga, muito amiga, também professora de yoga, conheceu isso através do yoga. A mentora dela aconselhou ela a fazer. E nas vias de fato, quase no instante de fazer, ela me ligou. Falou, Dre, eu sei que você já fez algumas vezes e eu queria saber se eu faço. Ela é casada com um ortopedista, tem 2 filhos pequenos. Eu falei assim pra ela, bom, se você quiser que seu marido te leve de madrugada para uma cirurgia às pressas e você deixe os seus filhos em pânico, você faz. Porque não é uma coisa pra gente fazer com outras pessoas perto. Meu pai sabia do que eu estava fazendo e mesmo assim, no momento da madrugada, cada um tem seu quarto, eu quase chamei ele para me levar para o hospital. Ela sendo mulher de médico, óbvio que o marido dela ia correr com ela para o hospital. Porque se uma pedra entala num caninho que não passa ou se dá alguma coisa mais séria, é cirurgia. As crianças, se ela precisa socorrer ou precisa ver uma criança que acordou durante a noite, uma criança procurar ela durante a noite, ela não vai dar conta de fazer. Então, qual é o conselho que eu dei para ela? Se prepare, leia muito, veja vários vídeos de várias pessoas diferentes, escute e se sinta preparado. Eu me preparei para essa primeira limpeza há quase 1 ano. Como eu disse, vinha fazendo 2 anos que eu fazia 3 vezes por ano. Então, minhas pedrinhas já estavam minúsculas. Agora deve estar, de novo, não tão boas assim, não é? Porque, além de tudo, a gente tem o estresse. Pode ser que a minha alimentação tenha mudado muito, com certeza. E os meus pensamentos, sim, mudaram muito, mas a gente passa determinadas situações na vida que a gente cria tudo isso, né? Esse mal-estar. E com pandemia, ficar em casa, a gente cria isso. Então, eu estou sentindo que meu corpo está precisando de uma limpeza dessa. Aconselho você fazer? Não, não aconselho. Acho que você precisa ter uma estrutura emocional muito forte, muito adequada para que você faça isso. É bom? Excelente. Eu não conheço uma coisa que limpe para mim o meu fígado dessa forma. Então, eu vou fazer? Eu vou fazer, mas eu sou autorresponsável pelas minhas atitudes e pelas minhas decisões, tá? Então, tem aqui embaixo no começo do meu canal alguns vídeos que eu já postei. Eu vou deixar aqui o nome da Nathalie, é a minha referência sobre isso, junto com o livro do Andrea Moritz, que foi a base, né, da limpeza de fígado, foi através desse livro que a gente teve conhecimento, que eu tive conhecimento. E aí fui procurar vídeos, o da Nathalie é o que mais me agrada, porque ela faz um vídeo sobre perguntas e respostas de doenças e necessidades e melhoras com a limpeza de fígado. Depois ela fala sobre a limpeza de fígado, é uma pessoa que vivencia isso. Eu tenho ela no Instagram, eu tenho ela no YouTube, eu já conversei com ela sobre algumas dúvidas, então é uma pessoa que eu tenho confiança. Se você não tiver confiança 1.000.000%, não é só 100%, 1.000.000%, não faça. Porque é difícil. E se você não tiver mentalmente alinhado, você não vai conseguir fazer. E você vai criar um problema maior para você. Então, tenha responsabilidade. Se você costuma ter um médico que te acompanhe, converse com ele. Se você não tem nenhum médico, nenhuma pessoa mais natureba que te acompanhe, procure um médico mais natural, que possa te dar um apoio, um suporte, você possa tirar suas dúvidas. Ou pesquise até não sobrar nenhuma dúvida. Conheça, pesquise, verifique antes de você ter certeza. Para mim, uma das melhores coisas que eu fiz. E isso é um nível de saúde máximo. Mas não é para todo mundo. Porque se sua mente não estiver alinhada, vai dar merda. Com todo amor no meu coração, gratidão, se cuidem e estudem muito antes de tomar uma decisão quando fala de saúde. Beijo grande.